avançamos para a quinta, onde os autores, de forma muito especial e sábia, eles estão ligando as Escrituras com a verdade. Irmãos, alguém poderia dizer, mas seria isto necessário? Já não é sabido que as Escrituras contêm a palavra da verdade, contêm a declaração divina? Irmãos, nunca vivemos um tempo em que as Escrituras estivessem e já estiveram e foram tão maltratadas, e este ataque, ele vem de dentro do cristianismo. Então, mais do que nunca, uma lição que destaca a importância das Escrituras é fundamental para todos nós. E aqui o título, As Escrituras e a Verdade, e nós vamos encontrar aqui, perdão irmãos, deixa eu fazer uma correção aqui no meu olho, não é adequado, mas não estou suportando aqui. Então, vamos lá, perdão. O Evangelho de João retrata, bem como os demais evangelhos, não é? Retratam a presença e o valor e o papel das Escrituras em vários momentos. E eu gosto já estudamos esse texto de João capítulo 5, quando Jesus, na sequência da cura daquele paralítico no tanque de Betesda, ele diz, olha, vocês dizem que as Escrituras têm a vida eterna, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Ou Jesus está dizendo, olha, vocês fazem bem em realizar isso, mas elas testificam de mim, ou seja, há um contra, se vocês examinam as Escrituras porque creem que ela contém a vida eterna, percebam que elas testificam de mim. Mas eles não conseguiam perceber isso, não conseguiam compreender isso. Nesta sessão, Jesus ainda afirma, se vocês de fato creem em Moisés, então Moisés escreveu a meu respeito, por que essa reação, por que essa rejeição? Se vocês creem nas Escrituras, Jesus se referia ao Antigo Testamento, se vocês creem no que Moisés escreveu, por que vocês me rejeitam se ele escreveu a meu respeito? E após então a ressurreição, aqui é trazido um texto, às vezes os autores trazem um texto que não seja do Evangelho de João, mas eles fazem muito bem. Trouxeram um dos textos que eu amo muito, que é o de Lucas 24, Jesus se apresentando junto aos dois discípulos que voltavam cabisbaixos, entristecidos, para Emaús, e Jesus se põe do lado deles, e diz, por que vocês estão assim, tão tristes, cabisbaixos? Ele diz, você parece que é o único que não sabe de nada o que aconteceu. O que aconteceu? E eles narram da tristeza do sacrifício, da crucifixão, e Jesus então diz, nécios e tardos de coração, para prestar atenção em tudo aquilo que os profetas disseram a respeito do Cristo. Irmãos, eu tenho feito muitos seminários sobre dom profético e eu uso esse texto para dizer, olha, nécios e tardos de coração, que aparece no verso 25, não são palavras de elogio. Nécios é aquele que é negligente, o tardos é aquele que é demorado, tardio para perceber aquilo que está revelado, que está aí há tanto tempo. A minha pergunta é, será que você e eu temos sido nécios, negligentes? Isso não é um elogio, soa bem, mas não é elogio, e tardos, ou seja, com reticências, demorando a crer. E então Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, Moisés e os profetas, falando do Pentateuco sem mencionar os Salmos, que também tem tanta coisa sobre Jesus. E é interessante que Jesus, portanto, cita isso, e Jesus também, naquela discussão com os saduceus sobre ressurreição, ele disse, olha, vocês não têm lido? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O próprio Zacarias, aqui se referiu ao Deus que havia, Lucas 1,70, havia prometido desde a antiguidade. Esse texto dos saduceus está em Mateus 22, 31, 32. O texto de Zacarias, que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E Pedro, no sermão do Pentecostes, mais uma referência, era necessário que se cumprisse toda a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Atos 1,16. 3 situações, uma dita por Jesus, uma nas palavras de Zacarias, outra por Pedro.
Então, irmãos, a lição vai terminando aqui na quinta-feira dizendo que a Bíblia não é um livro didático de ciências. Você não vai encontrar nela explicações de como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia do cérebro. Mas ela faz algo muito mais significativo do que aquilo que as ciências podem nos oferecer. Ela apresenta o sentido do universo e o sentido da vida. E esse sentido é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a chave, ele é a luz que nos permite, por meio da palavra, enxergar a vida, ter esperança. Sem ela, sem a palavra revelada, nós estaríamos no escuro, sem uma compreensão mais plena e exata dos propósitos de Deus para a humanidade. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos entender o propósito da palavra, possamos amar a palavra, que não sejamos analfabetos da palavra, que é um mal que graça entre os adventistas de hoje, o analfabetismo bíblico. Bom, irmãos, desta forma, pomos um ponto final aqui na lição da quinta-feira.